Olá, pessoal, tudo bem, meus queridos? Que saudade que eu tô de vocês. Espero que vocês estejam bem e animados. Espero que vocês tenham entendido a primeira parte, né? Introdução às plantas, que vai ser essencial agora para a gente dar continuidade. Importante salientar que provavelmente durante todo o semestre, tá? Até o final aí, a gente começar as férias do meio do ano, que seria, a gente vai falar sobre os vegetais. E a gente vai começar agora com o grupo mais simples deles, que é as chamadas briófitas, tá? Eu já tinha falado na aula anterior que as briófitas, elas têm três representantes principais, né? Que é o musgo. O musgo é o tapetinho verde que fica no tronco das árvores, né? Que às vezes você encontra bastante em rochas. As hepáticas, que são menos frequentes, parece esse guarda-chuvinha que vocês estão vendo aí, ela meio gosmentinha. E os antóceros, né? Vocês veem que eu coloquei o nome do filo, né? Eles representam três filos diferentes. E só por curiosidade, briófitas é um termo genérico para agrupar esses três filos, porque eles não são monofiléticos, tá? Eles têm características em comum que a gente coloca ele nesse grupo chamado de briófitas. Então, vamos lá, seguindo. Então, nós vamos agora, nessa videoaula, falar sobre as briófitas. E aguarde que no final da aula tem uma surprise para vocês. E aí, então, esse famoso cladograma, que vocês já devem estar de saco cheio dele, mas vocês vão ver ele por muito tempo. Eu coloco aqui briófita. Eu lembro que na introdução às plantas, a gente falou muito por cima, né, de algas vermelhas e algas verdes. E então, a gente vai estudar mais aprofundado. Briófita, pteridófita, gímeno e anjo. Bom, então nós vimos que a partir de briófita, nós vamos ter gametângios revestidos por células estéreis e embrião retido no gametângio feminino. Agora a gente vai ver as características das briófitas. A primeira e grande diferença que só a briófita tem dentre os grupos das plantas terrestres, tá? Dentro das embriófitas, é porque elas são plantas avasculares, desculpa, vasos, sem vasos condutores, né? Ou seja, a briófita não tem nem xilema e nem floema. Então, elas são chamadas de atraqueófitas, né? Não traqueófitas, porque quem é traqueófita tem xilema e floema. Como a briófita não tem, então ela é atraqueófita ou não traqueófita. Por ela não ter xilema e floema, geralmente elas são plantas de pequeno porte. Por que elas são plantas de pequeno porte? E eu já falei, porque a difusão da água, do alimento, dos sais minerais ocorre por difusão, por célula a célula. Então, imagina que se ela fosse uma planta de grande porte, até a célula lá do alto receber o alimento, já teria morrido, não é verdade? Com isso, a presença do xilema e do floema fez com que a planta fosse dividida em raiz, caule e folha, tá? Então, somente plantas que têm xilema e floema é dividida em raiz, caule e folha. Como a briófita não tem xilema e floema, a gente não pode dividir o corpo dessa briófita em raiz, caule e folha. Então, o que a gente fala? A gente fala, olha aqui na figurinha lá em cima, que a briófita tem rizoide, que é um início de raiz, mas eu não posso chamar de raiz, porque ela não tem nem xilema nem floema. É um cauloide, ou seja, um início de caule, e um filóide, que é um início de folha. O que é interessante aqui? Interessante notar que, no caso do rizoide, a função desse rizoide é para fixar a briófita, não é para absorver água e sais minerais. Por quê? Porque o rizoide não consegue somente absorver água e sais minerais, porque ele não tem o xilema para conduzir. Então, a absorção de água e sais minerais ocorre por todo o corpinho da briófita e não só pelo rizoide. Isso é questão de vestibular, tá bom? Então,
A raiz nas traqueófitas, que vai ser pteridófita, gímeno e anjo, tem a função de fixar e de absorver água e sais minerais. Na briófita, ela só tem a função de fixar, ok? Segunda característica é que elas não vão produzir flor, não produzem fruto e não produzem semente. Coitadinhas, não tem nada, ok? Então, não tem flor, não tem fruto, não tem semente. Uma outra questão que eu já abordei e eu volto a abordar, que é muito importante, é porque elas dependem da água para a fecundação. Por que elas dependem da água para a fecundação? Nós vamos ver isso nos próximos slides. É porque o gameta masculino dela, o anterozoide, ele tem flagelo e ele só consegue chegar na parte feminina por meio da água, ok? Então, depende da água para a fecundação. Por elas dependerem da água para a fecundação, né? Elas são encontradas em ambientes mais úmidos, tá? Sombreados e quentinhos. É difícil a gente ver uma briófita num frio, tá bom? Pode existir, mas é difícil, ok? Como a gente já falou, aqui tá bem, dá para ver com essa figurinha aqui, né? A parte marronzinha aqui que vocês estão vendo, parecendo um guarda-chuvinha, é o esporófito. E a parte verdinha é o gametófito. Olha na figura de cima, a parte verdinha é o gametófito. Tá pequenininho aqui, mas dá para enxergar, para quem consegue enxergar bem. E a parte de cima, que parece um guarda-chuvinha, é o esporófito, tá? Importante dizer que rizoide, cauloide e filoide é relativo ao gametófito. Por quê? Porque quando a gente olha uma briófita lá no tronco da árvore, aquele tapete verde, a gente está olhando para que indivíduo? A gente está olhando o gametófito ou o esporófito? A gente está olhando o gametófito, que é o indivíduo haploide N, né? Então, na briófita, o gametófito é o vegetal verde, que a gente fala, duradouro, tá? Complexo no sentido de ser mais duradouro, de ter as divisões, né, do rizoide, do cauloide, do filoide, tá? E o esporófito é um vegetal simples, geralmente no grupo, no caso do musgo, tá? Ele não é clorofilado, ele não faz fotossíntese. É um vegetal simples, transitório, ou seja, que ele não está todo o tempo. Tanto é que quando você olha no tronco da árvore aquele tapete verde, dificilmente você consegue enxergar o guarda-chuva, porque geralmente esse esporófito ele é transitório, não tem toda hora, tá? E ele depende do gametófito feminino. O que é isso? Quem nutre esse esporófito, quem mantém ele vivo por um período, é o gametófito feminino. Isso só vai acontecer em briófita. Então, na briófita, é o único grupo das plantas terrestres que quando você olha o verde, o tapete verde, é o gametófito que você está olhando. A partir de pteridófita, você vai estar olhando o esporófito, ok? Isso é importante e a gente já falou na outra aula que a gente percebe na briófita, durante a planta terrestre, né? Que vai diminuindo o gametófito e aumentando o esporófito. E isso não acontece na briófita, que é um grupo simples, ok? Bom, então vamos lá revisar essa história dos gametângios. Então, o vegetal duradouro, o verde que a gente enxerga geralmente, é o gametófito, né? Esse gametófito é a planta aqui dividida em rizoide, cauloide e filoide, que vocês estão vendo aqui à esquerda. A gente já usou essa figura na outra aula. Esse gametófito vai produzir estruturas que são chamadas de gametângios. Anjo, o que é mesmo? Casa. Então, é a casa produtora de gameta. E aqui eu vou dar os nomes, como eu já falei lá também, mas aqui é para decorar agora, né? O gametângio masculino eu chamo de anterídeo, tá? Então, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que eu estou circulando, é o anterídeo. E dentro do anterídeo, em amarelo, vai ser produzido o gameta, chamado de anterozoide, tá? Anterídeo é o gametângio, anterozoide é o gameta masculino. E vai ser produzido também nesse ápice o
gametângio feminino, né? Que é chamado de gametângio feminino, é chamado de arquegônio, e arquegônio produz o gameta feminino, chamado de oosfera. Anotem, por favor, ok? E agora a gente vai para o ciclo, tá? O ponto máximo da nossa apresentação. Como é um ciclo, você pode começar da onde você quiser. Eu costumo começar pelo gametófito, tá? Então, vamos acompanhar comigo aqui, ó. Gametófito, tô passando em amarelo. A gente acabou de ver, essa é a fase gametofítica, né? Que o indivíduo é haploide, N. Por favor, vão para o vídeo aí e anotem esse ciclo e vão colocando o que é N e o que é 2N, tudo bem? Então, vamos lá. Gametófito é N, haploide. Gametófito vai produzir o arquegônio, que é o gametângio, que vai produzir o gameta, que é a oosfera. Tudo isso é N, ok? Tudo por mitose. Vou pôr aqui E. É difícil, gente, fazer isso aqui. Nossa Senhora. E. Bom, e o gametófito também vai produzir o anterídeo, que é a parte masculina, que vai produzir o gameta masculino. N. Ai, Jesus. Esse N é do anterozoide, tá? E aí vai acontecer a nossa amiga fecundação. Ana, como que o anterozoide que sai lá de um lado chega na oosfera? Ele vai ter que entrar. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Ele vai ter que entrar aqui no tubinho do arquegônio para fecundar a oosfera. A oosfera fica lá paradinha e o anterozoide entra. É por meio da água, porque a briófita depende da água para a reprodução, ok? Muito bem. N com N formou uma célula 2N, que é o zigoto, que é o ovinho. Então, a partir desse momento, eu tenho uma estrutura 2N dentro de uma estrutura N. Vejam que essa garrafinha, que é o arquegônio, ele é N. O zigotinho lá dentro é 2N. E aí a gente passa, então, para a fase esporofítica, porque vai produzir o esporófito. Esse zigotinho que está aqui dentro começa a sofrer várias mitoses. E de mitose. Ai, nem vou pôr o ponto de exclamação para não dificultar. O E. E aí, esse embrião começa a crescer aqui, ó. E vai surgir o famoso esporófito. Essa estrutura de cima, ela é 2N. A estrutura de baixo, verdinha, continua sendo N. Esporófito produz esporângio, que é essa cápsula aqui pequenininha. Laranjinha que vocês estão vendo. Esporângio, estrutura produtora de esporo. Só que o esporângio, por pertencer ao esporófito, ele é 2N. 2N, tô escrevendo aqui, gente. 2N. E o esporo é N. Então, esporângio produz esporo por meiose. Aqui aconteceu a meiose, só aqui. Então, a meiose ocorre para produzir esporos, ok? O esporo cai na terra e vai começar a sofrer mitoses. E aí, quando cada esporozinho desse começa a formar um organismo, esse organismo jovem, o gametófito jovem, que não é adulto ainda, é chamado de protonema. Então, o que é o protonema? É o gametófito em formação, é o gametófito jovem. Esse protonema vai continuar sofrendo mitose e se formar no adulto, ok? Eu fui salva pelo gongo aqui, que na hora que eu estava acabando de explicar o ciclo, minha filha entrou. Vocês ouviram no final da gravação, mãe, né? Ai, meu Jesus. Vamos lá. Não tá fácil para ninguém. Vamos continuar, então. Aqui, gente, então, um esqueminha bem simplificado, sem a figura, né? Eu não vou explicar de novo para a aula não ficar extensa, mas vocês podem parar o vídeo e dar uma olhadinha. É muito importante que vocês olhem
quem é haploide, quem que é diploide, né? Aonde sofre meiose, tá bom? Esse ciclo aí, eu adoro ele e ele, inclusive, tá no livro de vocês, tá? Aqui, no livro de vocês. Então, se vocês, não sei se vocês vão ter acesso ao livro, né? A gente está decidindo ainda, mas eu vou deixar aqui no tópico esse ciclo e o da pteridófita também, para vocês estudarem. Quem puder, quem tiver disponibilidade, imprime ele, estude por ele e cola no caderno, que fica muito mais fácil, tá? E nesses ciclos, né, eu gosto bem de começar pelo gametófito. Ó, o gametófito está aqui em cima. A diferença desse ciclo, é que ele separa o gametófito masculino do gametófito feminino. Então, aqui em cima ele tem o masculino então produz anterídeo, anterídeo produz anterozoide, né? E aí esse anterozoide ele vai nadar, ok? Aí agora aqui embaixo, ó, gametófito feminino produz arquegônio, arquegônio produz a oosfera, tem a fecundação dentro do arquegônio, então explica certinho, é muito legal esse ciclo. E aí forma o zigoto dentro do arquegônio, ok? E esse zigoto então vai crescendo dentro do arquegônio, formando o esporófito. Aí surge o esporófito produz na sua ponta o esporângio, que por meiose produz os esporos N. Esporo germina, faz a protonema, que é o gametófito jovem, que se desenvolve no gametófito. Pode ser dependendo tanto masculino quanto feminino. Beleza? E agora chegou a surpresa. Chegamos no final da aula de briófita. No próximo slide ainda tem uma questãozinha para vocês responderem aí na casa de vocês para fixar o conteúdo. Mas agora, essa é uma música para a gente decorar o ciclo da briófita, super legal. Eu resolvi tocar no teclado para dar uma descontraída aí, para dar uma animada em vocês. E é bom porque ajuda a decorar, né? Espero que vocês gostem. O ritmo da paródia é aquela: toma um banho de lua, fico branca como a neve, tá? Então eu espero que vocês gostem. Solta o som, DJ! A briófita é pequena, sem sistema vascular, anterozoide e osfera, tão querendo fecundar, mas pra isso acontecer, tem que ter água. Plim, 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 cai os esporos, plim, 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 vão germinar, protonema, a planta vai formar. A briófita é pequena,